Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Aqueles que são alunos do segundo ano, principalmente, quem está se preparando para o vestibular ou já esteja no terceiro ano, vamos ver romantismo brasileiro, primeira geração, ok? Começar a ver, só uma introdução geral. Então, a primeira geração brasileira do romantismo é voltada para a natureza, o regresso ao passado histórico e ao medievalismo. Ele cria um herói nacional na figura do índio, que é a grande representação do herói brasileiro, de onde surgiu a denominação de geração indianista. Então, normalmente os estudiosos, alunos que estão estudando para o vestibular, entendem também que a primeira geração do romantismo brasileiro também pode ser chamada de geração indianista. O sentimentalismo e a religiosidade são outras características presentes. Tá? A religiosidade que não foi um marco forte na Europa, pelo contrário, foi mais uma questão de crítica, mas não foi centro das atenções, já teve um papel maior aqui no Brasil. Fundamentação teórica. O que realmente move o romantismo aqui no Brasil no início? Assim como na Europa, o egocentrismo, também chamado de subjetivismo ou individualismo, onde evidencia a tendência romântica, a pessoalidade e ao desligamento da sociedade. O artista volta-se para dentro de si mesmo, colocando-se como centro do universo poético, ganhando relevância nos poemas. Então, é a máxima do poeta romântico, Ele é o mais importante. Ele se envolvendo traz mais sentimento, traz uma carga maior de romantismo, de sensibilidade. O nacionalismo corresponde à valorização das particularidades locais, opondo-se ao registro de ambiente árcade, que se pautava pela mesmice, vendo o pastoralismo em todos os lugares. Era a escola anterior ao romantismo, o arcadismo. Só que lá, como está dizendo aqui, existia o Fujariubi, existia o Locus Amoenos, que era a questão da admiração à natureza. Já aqui, existe sim uma valorização da natureza, por isso, só que essa natureza é vista como um patrimônio do país. Por isso é um exemplo de nacionalismo. O verde, as florestas, são nosso maior legado até então. Então isso é um exemplo de valorizar aquilo que é nosso, um exemplo nacionalista. Liberdade de expressão. Pretendendo explorar dimensões variadas de seu próprio eu, aproveitando-se do egocentrismo, o artista se recusa a adaptar a expressão de suas emoções a um conjunto de regras pré-estabelecido. Como existe o egocentrismo, ou seja, o que eu vejo, o que eu faço, o que eu penso é o certo, eu não vou me prender às tradições, eu não vou me prender ao que o passado ensina. Eu vou escrever do jeito que eu acho que é certo. Então nós temos essa diferenciação, essa fuga da mitificação no romantismo graças a esse pensamento egocêntrico dos poetas. O sentimentalismo ganha destaque especial. A emoção supera a razão na determinação das ações. O amor, o ódio, a amizade, o respeito e a honra são valores sempre presentes. Isso a gente percebe muito no comportamento das personagens ao longo dos romances, por exemplo. Arte romântica. Na sua luta contra a racionalidade, o artista romântico valoriza todo e qualquer estado onírico, que são os sonhos. O mundo não corresponde aos anseios românticos. O artista parte para a idealização, criando um universo independente, particular, original, depositando suas aspirações de liberdade e a perfeição física, claro. É o seu pensamento, não vamos esquecer da base do egocentrismo. Então, tudo que o artista imaginava, tudo aquilo que era fictício, que estava apenas na sua mente, não era ainda verossímil na realidade, mas era suficientemente verossímil na sua percepção, no seu pensamento. E para ele era o que bastava. O herói romântico. Temos sempre a figura do herói associada ao bem. De outro, é quase obrigatório nos romances a presença de um vilão, que nós também chamamos de antagonista.
que é aquele que encarna o mal. Essa concepção moral recebe o nome de maniqueísmo, né? Normalmente associa-se ao romantismo imagens de inocência e lirismo, mas ele tem sua face escura, tétrica, trágica, que decai justamente nas ações dos antagonistas dessas obras. O pessimismo romântico aparece nas referências à morte e no arrebatamento passional, principalmente no papel das donzelas. Né? As donzelas são muito negativas, para ela nada vai dar certo, ou o seu herói vai acabar morrendo, ou tudo vai acabar e ela vai morrer de cólera, de paixão, porque seu amado irá morrer. Então, são visões pessimistas, né? Nada vai dar certo. Né? Não há uma confiança presente nessas personagens. A natureza ganhará contornos particulares no romantismo, a natureza brasileira. Não vamos esquecer de evidenciar essa parte. Né? Se vocês assistirem o filme O Guarani, né? Justamente ele evidencia muito a Mata Atlântica nativa, né? Aquela da época do descobrimento. Né? Muita mata, quase nenhuma casa, nenhuma residência, ainda muitas tribos de índios. Essa era a conjuntura, né, sociocultural da época. O romântico, ao desenvolver um mundo particular, pode transformá-lo em seu espaço de fuga, o escapismo. Esse mundo particular, assim, você assistindo o filme ou lendo as obras, principalmente os protagonistas, o herói, a sua amada, né, eles criavam, de alguma forma na obra, um local em que eles pudessem se encontrar. Né? Um lugar em que eles se sentiam livres, se sentiam soltos, se sentiam pertencentes um ao outro. Não tinham medo de nada. Né? Então esse era o mundo particular que eles criavam de maneira verossímil, ou seja, não era uma coisa que eles sonhavam, era uma coisa que eles faziam acontecer. Né? Eles encontravam, eles achavam um jeito de criar o seu próprio espaço. Sentimentalismo, nacionalismo fanista. Os sentimentos dos personagens entram em foco no amor, a cólera, a paixão, etc. O sentimentalismo geralmente implica na exploração da temática amorosa e nos dramas de amor. Os autores brasileiros procuravam expressar uma opinião, um gosto, uma cultura e um jeito autênticos, livres de traços europeus. Existia também uma maior liberdade formal, entrava em evidência a expressão em detrimento da estrutura formal, versificação e rima. Só que não como nos moldes antigos, ainda do jeito que eles achavam que era mais apropriado. Mas o que é mais importante, assim como a gente vê aqui na foto, né, é que o romântico ele gosta de exaltar, né, o desenvolvimento nacional, o romântico brasileiro. Né, que o Brasil está praticamente livre de Portugal, que já tem seu próprio pensamento, suas próprias formas de agir. Não é mais um país, não é mais uma colônia dependente exclusivamente de Portugal. Linguagem e religiosidade. Na maioria das obras românticas da primeira geração, nós vemos uma grande influência da religiosidade nas obras, principalmente com relação à intromissão da igreja nos assuntos pertencentes aos protagonistas da história ou ao seu ciclo social, por exemplo. Nós temos o vocabulário mais brasileiro. Os artistas buscavam utilizando-se de vocábulos indígenas e regionalismos brasileiros. Fazer um texto mais nacional, né? Menos com português erudito, né? Mas com expressões que o povo pudesse melhor entender a obra. Então, houve uma diminuição da formalidade, né, em detrimento de melhor aceitação da obra pelo povo brasileiro. E ficamos por aqui. Até a próxima.